Boa tarde, meus alunos do nono ano. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde, em paz, nas suas casas, com suas famílias? Espero que estejam todos bem, juntamente com as suas famílias, certo? Na nossa aula passada, nós ficamos conhecendo um pouco do texto dramático. Nós vimos que o texto dramático, né, é aquele tipo de texto que ele é feito para ser encenado, né? A gente viu no nosso livro de produção de texto um trechinho, né, do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Eu até orientei vocês, quem quisesse, né, conhecer mais alguma coisa da obra do Ariano Suassuna, que no YouTube, né, a gente tem vários e vários vídeos com, com as obras do Ariano Suassuna. São obras, né, geralmente que ele defende a todo custo o Nordeste, o Brasil, né? E no Alto da Compadecida, como a gente viu, além do Ariano, ele defender essa coisa do sertão, né? Da vivência do sertanejo, daquela pessoa do interior, ele também mostra o lado humorístico, né, da história, quando ele fala do Chicó e do João Grilo, quando eles usam de certas artimanhas, né, artimanhas entre aspas, para tentar convencer as pessoas e assim ir sobrevivendo, né? E a gente viu também lá no final que acho que a grande maioria de vocês já assistiu o Alto da Compadecida. Compadecida é exatamente a presença de Nossa Senhora no enredo, né? Onde Nossa Senhora, mesmo que o João Grilo e mesmo que o Chicó, eles tivessem praticado muitas coisas erradas, mas Nossa Senhora sempre vai lá na defesa deles, né? Então essa é a essência do Alto da Compadecida, onde o Ariano Suassuna, ele, ele retrata bem essa situação do nordestino, do retirante, né, daquela pessoa que vive no interior, buscando a sobrevivência, né? E ele retrata também a fé, a religiosidade do povo nordestino, que tem na imagem de Nossa Senhora, né? A compadecida de todos os atos do nordestino e daquelas pessoas que precisam. Então, o texto dramático, ele é exatamente esse tipo de texto que ele fala de diversos tipos de assuntos que visam a ser encenados através de novelas, peças teatrais, que vão retratar exatamente o cotidiano, o dia a dia, né? Dependendo da criatividade do dramaturgo, que é exatamente aquela pessoa que é o autor dos textos dramáticos. Na aula passada eu pedi para vocês fazerem em casa, ou desculpa, fazerem em casa a gente já tá, né? Fazerem para a gente corrigir na próxima aula, que era hoje, né? As páginas 95 a 97. 95 a 97. Então, abra um livro na página 95. Página 95 para a gente iniciar a nossa correção. Página 95 para a gente iniciar a nossa correção. Então, na página 95, nós temos explorando o texto dramático, onde nós vamos explorar com base no exemplo do texto dramático, do Alto da Compadecida, que a gente iniciou na página 89 e terminou na página 93, né? Nós já fizemos o compreendendo, onde a gente fez a compreensão do texto. E agora nós vamos explorar mais o gênero dramático como um todo. Na primeira questão, pessoal, muita atenção porque vocês vão tirar foto dessa atividade e vão mandar para o meu WhatsApp, certo? Não precisa vocês tirar foto da página 94, não, do compreendendo não, viu? Vocês vão tirar foto da página 95 até a 97, que é a que a gente vai corrigir
Agora, pessoal, lembrando que essas atividades que eu peço para vocês me mandarem, certo? Valem ponto. Não especificamente nota, porque quando é nota, eu digo que é nota de avaliação parcial. Mas essas tarefas que eu peço para vocês me mandarem no meu WhatsApp ou no e-mail, elas contam ponto para complementar a nota das parciais. Ok? Então, essa que a gente está corrigindo agora, da página 95 até a página 97, vocês vão tirar a foto e vão me mandar no meu WhatsApp, depois da nossa correção, ok? Então, qual é a função de um texto dramático? Qual é a função de um texto dramático? Orientar a encenação de uma peça de teatro. Orientar, ou administrar, ou direcionar, como queiram, certo? Portanto, que tem esse mesmo sentido. Orientar a encenação de uma peça de teatro. Orientar a encenação. Encenação não é encenação com I não, tá, gente? É com E. Orientar a encenação de uma peça de teatro. Corrijam direitinho aí no livro de vocês. Orientar a encenação de uma peça de teatro. Segunda questão. Ao ser encenado, quem é o interlocutor de um texto dramático? Quem é que está assistindo esse texto dramático, pessoal? Ao ser encenado, quem é o interlocutor de um texto dramático? A plateia, ou quem tiver colocado também público, tudo bem, beleza? Então, o público ou a plateia. 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 Terceira questão. Nos contos apresentados na unidade 1, a história é apresentada pelo narrador. E no texto dramático, de que forma o enredo é construído? Nos contos apresentados na unidade 1, a história é apresentada pelo narrador. E no texto dramático, de que forma o enredo é construído? Pessoal, na unidade 1, nós vimos o conto de terror e o conto de ficção científica, certo? Então, esse conto ele é apresentado por um narrador, certo? Geralmente, narrador que é feito onde os verbos, né, são em terceira pessoa, onde o narrador ele vai apresentar fatos e ações de fora, o narrador observador, certo? Então, esses contos geralmente, né, eles são feitos, né, em terceira pessoa, onde o narrador é observador. Em algumas raras exceções, esses contos, né, são feitos, algumas raríssimas, são feitos em primeira pessoa, onde o narrador é personagem, mas geralmente o narrador do conto de ficção científica e do conto de terror é narrador observador. E no texto dramático, de que forma o enredo é construído? Como é que é construída, pessoal? Construído o enredo, a história do texto dramático. Olha, por meio de diálogos, certo? Nós vimos aqui no texto do Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna, que começa na página 89 e termina na página 93, que predominantemente o texto é formado por diálogos. Ou seja, pelas falas dos personagens e pelas rubricas que orientam as ações. O que são as rubricas? São exatamente algumas palavras, pessoal, que
que quando diz lá na página 90, quando ele diz Chicó, vai sair mais volta. Então, isso aqui é uma rubrica que está orientando as ações dos personagens dentro da narrativa. Não é exatamente a voz dos personagens, são ações que direcionam esses personagens dentro da narrativa. Então, a resposta da terceira, por meio dos diálogos, ou seja, pelas falas dos personagens e pelas rubricas que orientam as ações. As falas dos personagens e pelas rubricas que orientam as ações. Quarta questão, da página 95. De que forma o leitor identifica quais personagens falam no texto dramático? De que forma o leitor identifica quais personagens falam no texto dramático? Então, quando se tem um texto dramatizado, ou seja, uma peça teatral, a gente observa a presença dos atores. Mas no texto dramático, quando a gente observa a fala dos personagens, a gente observa que antes da fala de cada personagem aparecem os nomes. Os nomes de cada um deles. Vocês podem verificar aqui no texto do Alto da Compadecida que tem João Grilo, Chicó, João Grilo, Chicó, João Grilo, Chicó, a mulher, né? Então, aqui nesse texto do texto dramático, a resposta é da quarta questão. De que forma o leitor identifica quais personagens falam no texto dramático? Antes de cada fala aparecem os nomes. João Grilo, Chicó, a mulher. Ou as informações que indicam o personagem, no caso da mulher, né? Esses são os elementos que são empregados para indicar de quem é a fala apresentada. Antes da fala, aparecem os nomes João Grilo, Chicó, ou as informações que indicam o personagem, no caso da mulher, né? Esses elementos são empregados para indicar de quem é a fala apresentada. Esses elementos são empregados, para indicar de quem é a fala dos personagens. De quem é a fala dos personagens. Quinta. Antes da gente ler a quinta, eu vou ler logo esse quadrinho rosa para vocês verem algumas características do texto dramático. Em um texto teatral, há indicações que descrevem e contextualizam as cenas, norteando os atores, os diretores e a equipe técnica sobre a encenação. Essas indicações são chamadas de rubricas ou notações cênicas. Esse recurso pode ser usado para indicar, por exemplo, a montagem da cena, o figurino dos personagens, a entonação de voz, a sonoplastia, entre outras informações úteis para a encenação. Pessoal, nós temos aqui alguns exemplos de rubricas no texto do Alto da Compadecida. Lá na página 90, quando lá na voz do Chicó, a primeira voz do Chicó da página 90 diz assim: entendi demais, vai sair mais volta, né? Então isso aqui é uma rubrica que vai indicar uma ação do Chicó. Lá mais embaixo tem Chicó, vai sair mais volta, certo? Lá embaixo, quando diz o João Grilo, quando ele diz na mesma página 90, Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com 2 pacotinhos de dinheiro e sai. Então, geralmente essas rubricas, pessoal, elas vêm com uma letrinha em itálico, que é aquela letrinha mais deitadinha, para indicar que é uma notação cênica, certo? Que é uma rubrica, que vai indicar uma determinada ação
do personagem, certo? Então, quinta, leia as rubricas a seguir. Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com 2 pacotinhos de dinheiro e sai. E a B, sai contentíssima. A, como as rubricas são grafadas no texto teatral lido? Com que objetivo elas são escritas dessa forma? Como é que essas rubricas são apresentadas no texto teatral que a gente leu? Elas são escritas em itálico. Itálico, pessoal, é justamente essa letrinha, que é a letrinha mais deitadinha, né? Com que objetivo elas são escritas dessa forma? Para se diferenciar da fala, que indicam o diálogo entre os personagens. Então, essa letra é um pouquinho diferente das outras, né, onde está constando a fala dos personagens, justamente para que haja uma diferença entre as rubricas e a fala dos personagens. Letra B. O que as rubricas acima indicam? No trecho A, o que as rubricas acima indicam? No trecho A. No trecho A. No trecho A. No trecho a rubrica indica a forma como o Chicó age e a quem ele se dirige à mulher, mostrando ainda a ação da mulher. Então, no trecho A, o que que indica essa frase? O que que indica essa rubrica, essa notação cênica? No trecho a rubrica indica a forma como o Chicó age e a quem ele se dirige, a mulher, mostrando ainda a ação da mulher. E no trecho B, quando diz sai contentíssima, indica o sentimento e a ação da personagem. Indica o sentimento e a ação da personagem. Indica o sentimento e a ação da personagem. Na página 96. Página 96, vamos lá? Sexta. Agora leia um trecho da peça teatral O Bem-Amado, do escritor Dias Gomes. A peça conta a história de Odorico Paraguaçu, um político demagogo e corrupto, que era o prefeito da cidade de Sucupira. Pessoal, eu não sei se vocês já chegaram a ver, né? No YouTube tem também. No YouTube hoje tem tudo, né? O Bem-Amado, ele foi transformado em novela. Ele foi uma novela que, inclusive, ele foi bem no início, né? Do meu tempo, não, eu estudei muito sobre isso, sabe? Foi bem no início da era televisiva, onde estava no iniciozinho a televisão era uma febre do momento, né? Ainda era em preto e branco, né? Onde as pessoas colocavam aquelas telas coloridas para dizer que estava assistindo aos programas de televisão em colorido. Mas o Bem-Amado, do Dias Gomes, ele foi transformado em novela, né? E ele conta exatamente isso, a história de um político corrupto, né? Que era o Odorico Paraguaçu, que ele era o prefeito da cidade de Sucupira. Pessoal, quem puder, existem trechos do Bem-Amado no YouTube. Vocês podem até pegar resumos e tudo para vocês lerem, porque é muito interessante essa história, né? Ela é bem longa, mas no YouTube, como tudo tem lá no YouTube hoje, né? Então, tem a forma bem reduzida, né, dessa história. Então, vamos lá. O Bem-Amado, que é de Dias Gomes, ele diz assim: Odorico entra
suando por todos os poros. Não é propriamente um belo homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. Demagogo, bem-falante, teatral no mau sentido, sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. Veste um terno branco, chapéu Panamá. Odorico. Ah, lá estão. Ainda cheguei a tempo. Dermeval. Bom dia, coronel Odorico. Odorico. Bom dia, minha gente. Ao verem Odorico, mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza para de tocar. O mestre. Bom dia, coronel. Fizemos uma parada rápida. O Ambrósio. Para molhar a goela, vamos ter que gramar 3 léguas. O Odorico. 3 léguas. Para se enterrar um defunto é preciso andar 3 léguas. Dermeval. Um vexame. Moleza. Vexame para o defunto ter que viajar tanto depois de morto. E o Odorico Paraguaçu. E uma humilhação para a cidade, uma humilhação para todos nós, que aqui nascemos e aqui não podemos ser enterrados. Moleza. Muito bem dito. Então, letra A. Sublinha as rubricas que aparecem no texto lido. O que são as rubricas? São as ações que estão direcionando o comportamento dos personagens. São as ações que estão direcionando o pensamento as ações dos personagens. Aquilo que está aqui no texto, que não é o diálogo, né, que é presente na peça do Bem Amado, tudo que não é o diálogo é rubrica. Então, lá em cima, quando a gente inicia o texto, Odorico entra suando por todos os poros. Não é propriamente um belo homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. Demagogo, bem-falante, teatral no mau sentido, sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. Veste um terno branco, chapéu Panamá. Então, esse aqui é um trecho, é como se aqui houvesse a voz do narrador, certo? Que está direcionando as ações dos personagens. Então, aqui vocês vão grifar todo esse primeiro parágrafo. Começa em Odorico, termina lá em Chapéu Panamá. E ainda tem um outro trecho, que é o de outra rubrica, quando dizem: ao verem Odorico, mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza para de tocar. Então, aqui percebam também que não se trata da voz de um personagem, mas da determinação de uma ação feita por uma espécie de narrador que está direcionando as ações dos personagens, quando ele diz: ao verem Odorico, mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza para de tocar. Certo? Então, nós temos 2 trechos de rubricas aqui nesse trecho do Bem Amado. O primeiro parágrafo, e lá onde ele diz: ao verem Odorico, mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza para de tocar. Ok? Na letra B, além de indicar a ação dos personagens, que outras funções as rubricas acima indicam? Além de indicar a ação dos personagens, que outras funções as rubricas acima indicam? A primeira rubrica, pessoal, lá no primeiro parágrafo, lá em cima, depois da reticência, indica como o ator deve entrar em cena. Olha, Odorico entra suando por todos os poros, né? Não é propriamente um belo homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. Demagogo, bem-falante. Teatral no mau sentido, sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. Veste um terno branco, chapéu Panamá. Então, a primeira rubrica indica como o ator deve entrar em cena, no caso, suando, e qual será o seu figurino durante a representação. A primeira rubrica indica como o ator deve entrar em cena, quer dizer, suando, e qual será o seu figurino durante a representação. Além disso, indica uma descrição física, não é descrição não, viu, gente? Descrição vem de discreto. É uma descrição, onde eu estou caracterizando
o personagem. Além disso, indica uma descrição física do personagem principal e revela algumas de suas características psicológicas. Quando ele diz assim, demagogo, bem falante, teatral no mau sentido. Sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. E a segunda rubrica orienta o que os atores devem fazer em cena. A segunda rubrica orienta o que os atores devem fazer em cena. A segunda rubrica orienta o que os atores devem fazer em cena. Na letra C, identifique no trecho exemplos de marcas de oralidade e explique o que é feito que elas garantem na fala dos personagens. Como eu já falei para vocês, pessoal, as marcas de oralidade é a maneira como os personagens falam. Quando eu digo né, então, pro, pra. Então, essas são as marcas de oralidade. O próprio nome já diz. São os nossos vícios de linguagem, né? A maneira como a gente fala no nosso diálogo, no nosso dia a dia. Então, C, identifique no trecho exemplos de marcas de oralidade e explique o efeito que elas garantem na fala dos personagens. Nós podemos perceber que aqui no texto tem duas palavrinhas que marcam as marcas de oralidade. Quando ele diz assim, pra, e quando ele diz pro, pra e pro. Pra e pro. Identificaram? Pra é falado pelo Ambrósio. Pra é falado pelo Ambrósio, pelo Odorico também. Identifiquem lá no texto, que lá vocês vão ver bem direitinho. E pro, pra e pro. Essas marcas de oralidade aproximam a fala dos personagens da fala cotidiana, ou seja, mostram a maneira particular de cada pessoa falar, certo? Mostram a maneira particular de cada pessoa falar. Pra e pro. Mostram a fala dos personagens na fala cotidiana ou a maneira particular como falam os personagens. Maneira particular como falam os personagens. Na página 97, observe ao lado a cena de uma peça teatral. Que sensação essa cena causa em você? É a cena de O Poço, da companhia de teatro Le Plauk du Jour, que trata sobre o tema da escassez de água e propõe uma reflexão sobre o esgotamento desse recurso vital. Isso aqui, pessoal, poderia ser uma resposta bem pessoal. Que sensação essa cena causa em você? Que sensação essa cena causa em você? Pessoal, então cada pessoa, né, ao identificar essa cena, tem um pensamento diferente. E é esse pensamento que vocês iriam colocar aqui como resposta, certo? Pode ser a escassez de água de uma pessoa e a outra que está desperdiçando esse elemento tão vital, né? Pode ser as duas tomando banho sem necessidade nenhuma, as duas brincando com água. Então, cada um de vocês chegou a um ponto de vista ao tratar a sensação que teve nessa cena. Ok? Na letra B. Letra B. Observe atentamente a cena. Com base nela, indique no quadro abaixo as informações solicitadas. Com base nela, indique no quadro abaixo as informações solicitadas.
Então, os personagens, quem são? Personagens dessa cena? Quem são os personagens da cena? São duas mulheres. Duas mulheres comuns, né? Duas mulheres comuns. O cenário. Onde é que se passa essa história? Onde é que se passa essa história? Em um poço escuro, cercado por duas escadas, e um balde amarrado por uma corda. Coisa que a gente via muito antigamente, né? Principalmente nos sítios onde não tinha água da Cagesse, tinha muito esses poços profundos, onde as pessoas amarravam a corda no balde, jogavam esse balde lá no fundo do poço e iam pegar água. Para vocês verem o tamanho do sacrifício que era antigamente, né? Hoje a gente tem tudo muito dado pra gente e muitas pessoas ainda não valorizam, né? Então, o cenário, ó, percebam, um poço escuro, cercado aqui, olhe, por duas escadas e um balde amarrado por uma corda. Um balde amarrado por uma corda. Quais são as vestimentas? Quais são as roupas das personagens? Roupas pretas. Roupas pretas. E a ação? O que elas estão fazendo? O que elas estão fazendo nessa cena? Qual é a ação da cena? Elas interagem com a água do poço. Elas interagem com a água do poço como se estivessem em busca de água. Elas interagem com a água do poço como se estivessem em busca de água. Como se estivessem em busca de água. Como se estivessem em busca de água. E quais são as emoções, né? As emoções que essa cena causa no leitor. Quais são as emoções que essa cena causa no leitor? Um desespero ou medo. Desespero ou medo. Desespero ou medo. Ok? Na letra C. Agora, com base nos levantamentos que você fez na alternativa anterior, crie uma rubrica que poderia ter sido escrita para nortear a produção dessa cena. Ou seja, você vai criar uma rubrica como se fosse a voz do narrador, orientando, né, as ações da cena. Cada um de vocês pode ter criado uma rubrica diferente, certo? Cada um de vocês pode ter criado uma rubrica diferente. Então, uma das possíveis respostas que vocês poderiam ter colocado como rubrica, certo? Seria: duas mulheres estão em um poço escuro, cercado por duas escadas. Há ainda um balde amarrado por uma corda. As personagens desesperadas disputam a água. Há ainda o balde amarrado por uma corda. As personagens desesperadas disputam a água. Olha, vocês poderiam falar, né, sobre também as vestimentas, sobre o desperdício da água que cai pelo balde, certo? Então, percebam, pela estrutura do poço também vocês poderiam falar da estrutura do poço, que é preto, fundo, largo. Então, vocês iriam utilizar, né, a percepção individual de cada um, para tratar, né, das rubricas de que trata o texto. Poderia ser, vou repetir novamente: duas mulheres estão em um poço escuro, cercado por duas escadas. Há ainda um balde amarrado por uma corda. As personagens desesperadas disputam a água.
As personagens desesperadas disputam a água, certo? Pessoal, na página 99, página 99. A página 98, nós não vamos fazer agora o óbito do autor, não, porque isso aqui vai ser uma atividade que eu vou passar futuramente para vocês, tá bom? Hoje não. Então, vamos lá. Na página 99, que vocês vão fazer agora, diz assim: agora, leia o trecho da peça de teatro O Inspetor-Geral, do escritor Nikolai Gogol, de 1809 a 1852. A obra trata de um farsante que chega a uma cidade se passando por inspetor. O autor faz uma crítica à política, à corrupção e à passividade dos moradores diante dos acontecimentos que giram em torno desse episódio. No primeiro ato, né? Nós vimos que as peças teatrais, elas são divididas em atos, cenas, né? Então, no primeiro ato, cena, sala da casa do prefeito. Cena 1, prefeito, administrador geral, inspetor de ensino, juiz de comarca, chefe de polícia, médico, 2 guardas. São as figuras dos personagens que vão constar na cena 1. O prefeito: meus senhores, chamei os senhores aqui porque tenho de lhes comunicar uma notícia bastante desagradável. Um inspetor vem aqui. Amos Fyodorovich. O quê? Inspetor? Artyem Filipovich. O quê? Um inspetor? Prefeito, um inspetor. De Petersburgo, vem incógnito com uma construção secreta. Amos Fyodorovich. Não diga. Artyem Filipovich. Só faltava essa. Luka Lukic. Meu Deus, e ainda por cima com uma instrução secreta. Prefeito. Parece que eu pressenti. Sonhei a noite inteira com 2 ratazanas enormes e repulsivas. Palavra de honra. Eram pretas e deste tamanho. Chegaram bem perto de mim, me cheiraram todinho e depois se mandaram. Mas vou ler a carta que recebi de Andrei Filipovich. Conhece bem esse sujeito. Ouçam. Caro amigo, compadre, benfeitor. Murmura para si mesmo, passando rapidamente os olhos por algumas linhas. Comunicar-lhes. Ah, está aqui. Entre outras coisas, apresso-me a informar-lhe que vai chegar aqui um funcionário com uma instrução secreta. Vem para inspecionar toda a província, mas principalmente a nossa comarca. Então, os atores do grupo de teatro Galpão, encenando a peça Inspetor-Geral, de Nikolai Gogol, em cartaz entre os anos de 2003 a 2007. Certo? Então, lá na página 99, nós vamos trabalhar em cima desse texto. Página 99, vocês vão fazer a página 100. Vocês vão fazer agora a página 100, para a gente já fazer a correção, tá bom? Página 100, que é da letra A até a letra D. Todos com base no texto que a gente leu da página 99, tá bom? Vamos lá, mãos à obra.
Todas essas respostas vão estar com base no texto que a gente acabou de ler. Vamos lá, pessoal. A nossa correção. Na página 100. Um texto dramático pode apresentar algumas subdivisões. Conheça-as a seguir. Ato, quadro ou cena. O ato refere-se a cada uma das partes em que se divide a peça. Assim como o livro é dividido em capítulos. Uma peça teatral se subdivide em atos. O quadro refere-se à subdivisão de um ato, caracterizado pela troca do cenário. E a cena refere-se a uma unidade de ação marcada pela entrada e saída dos atores, podendo haver ou não mudança de cenário. Lembram-se, eu até expliquei na aula passada para vocês, quando vocês fecham as cortinas lá do auditório, aquilo ali é uma cena. Então, quais dessas subdivisões aparecem indicadas no trecho da página anterior? A indicação de ato e de cena. A indicação de ato e de cena. Ato e de cena. Na letra B, explique a diferença entre as informações que são trazidas nas rubricas apresentadas após a marcação dessas subdivisões. Explique a diferença entre as informações que são trazidas nas rubricas apresentadas após a marcação dessas subdivisões. A resposta, pessoal. A rubrica apresentada após a marcação do ato esclarece o espaço onde se passará a cena. A rubrica apresentada após a marcação do ato esclarece o espaço onde se passará a cena, onde tem assim, olha, sala da casa do prefeito, né? Já a rubrica apresentada após a indicação da cena 1 esclarece quem são os personagens que participam daquela cena específica. Já a rubrica apresentada após a indicação da cena 1 esclarece quem são os personagens que participam daquela cena específica. Então, a resposta completa. A rubrica apresentada após a marcação do ato esclarece o espaço onde se passará a cena. Já a rubrica apresentada após a indicação da cena 1 esclarece quem são os personagens que participam daquela cena específica. Letra C. Explique o efeito de sentido da repetição da vogal AE na palavra em destaque. Eram pretas e deste tamanho. Quando você diz assim, deste tamanho, você está fazendo um exagero, né? Então, a repetição da vogal O
enfatiza o tamanho da ratazana. A repetição da vogal O enfatiza o tamanho da ratazana. Letra D. Releia o trecho a seguir. Caro amigo, compadre e benfeitor, murmura para si mesmo, passando rapidamente os olhos por algumas linhas. Comunicar-lhes. Explique o emprego das aspas nesse trecho. As aspas, pessoal, aqui, ela está indicando que apesar de essa ser a fala do prefeito, né? Ele estava lendo a carta de uma outra pessoa. Observem. Caro amigo, compadre e benfeitor, murmura para si mesmo, passando rapidamente os olhos por algumas linhas. Comunicar-lhes. Então, explique o emprego das aspas nesse trecho. Indicam que, apesar de essa ser a fala do prefeito, ele estava lendo a carta de uma outra pessoa. Agora, por último, vocês vão fazer a questão 10. Com base em tudo que você já estudou sobre o texto dramático, identifique em que consiste cada uma das partes indicadas a seguir. Uma das partes indicadas a seguir. Então, vou fazer aqui com vocês. Onde tem segundo ato, certo? É uma das partes de um texto dramático. Segundo ato, uma das partes de um texto dramático. Aqui, quando vocês percebem que tem a letrinha diferente, olha, mesma sala, entram Caroba, Margarida e Dodó. É o quê? É uma rubrica. E aqui onde tem Caroba e Dodó, são os personagens. Pessoal, isso aqui é um trecho do Santo e a Porca, que também é do célebre, maravilhoso, inenarrável Ariano Suassuna, certo? Onde ele foi extraído, que ele conta a história de um homem avarento, que é conhecido como Euricão Árabe. Ele era muito devoto de Santo Antônio, o personagem que guarda suas economias em uma porca de madeira. Os personagens da cena são Caroba, que é a empregada da casa, a Margarida, que é filha de Euricão, e Dodó, que é o namorado de Margarida, certo? Então, também essa peça é do maravilhoso célebre Ariano Suassuna. Então, um texto teatral é produzido para ser encenado por atores para um público. Para isso, são usadas rubricas ou notações cênicas, que é a mesma coisa, é outro nome que a gente dá para as rubricas, que indicam, por exemplo, onde ocorrem fatos, qual é a movimentação ou posição dos personagens no palco, alguma característica do ambiente, a sonoplastia, o figurino, a quem um personagem se dirige no momento de uma fala, ou o sentimento do personagem no momento da ação. Normalmente, o texto teatral é dividido em atos, cenas ou quadros marcados por determinada duração de tempo. Então, as rubricas, elas indicam as ações feitas pelos personagens durante o texto dramático. Ações que não podem ser ditas através do diálogo. Então, é como se fosse a presença de um narrador. Então, o texto dramático, ele tem o objetivo de orientar a encenação de uma peça de teatro. O público-alvo, diretores, atores, equipe técnica da peça e apreciadores de obra literária. As principais características que a gente já mostrou lá na aula passada, né, do texto dramático, possibilidade de ser dividido em atos, cenas ou quadros, a presença de rubricas, né, que a gente já viu com aquelas palavrinhas que tem letras diferentes, geralmente itálico, que direcionam as ações dos personagens, fala dos personagens indicadas pelos seus respectivos nomes e os diálogos dos personagens, que é onde eles vão se comunicar através da sua plateia, certo? Então, pessoal, vocês vão me mandar
essa atividade que vocês fizeram em casa e a atividade de hoje, menos a questão 8, tá? Vocês vão tirar foto e vão me mandar no meu WhatsApp, certo? De toda essa tarefa que a gente corrigiu, que vocês fizeram em casa, e dessa atividade que a gente fez agora em sala de aula, que a gente também corrigiu. Então, essa atividade eu quero receber no meu WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a todos vocês e suas famílias.